Olá, anjinhos, Prof. Eli na área. Vamos continuar a nossa playlist sobre eletromagnetismo. Hoje nós vamos continuar a falar sobre campo magnético gerado por corrente elétrica. No vídeo anterior nós falamos sobre o campo em um fio condutor retilíneo e hoje nós vamos falar, nós vamos falar sobre espira circular e solenoide. Me acompanhe. Campo magnético e espira circular. Primeiro, o que é uma espira circular? Mas o nome já está dizendo, olha, vamos ser ativos e raciocinar. Se eu tenho um nome chamado espira circular, qual é a primeira ideia que vem? Círculo. Então, espira circular é o quê? Você imagina esse fio que você usou no vídeo anterior e enrolar esse fio de forma espiral, de forma circular. Isso daí vai ser uma espira, beleza? O que é interessante que a gente tem em mente em relação a essa espira? É interessante que a gente veja o raio da espira e a corrente elétrica, em que sentido ela está circulando. Nós vamos ter ou o sentido horário ou o sentido anti-horário. Nós consideramos, para efeito de estudo, o campo magnético no centro de uma espira circular. Esse campo, tá? Ele vai ser perpendicular ao plano que contém a espira. O que significa isso? Você precisa lembrar lá na matemática, tá? Que quando eu falo que duas retas, elas são perpendiculares, elas formam o quê? Um ângulo de 90 graus entre si, esse ângulo reto bonitinho aqui. Isso quer dizer que duas retas são perpendiculares. Qual é o plano da espira? Quando você estiver estudando, você vai estar estudando lá no seu caderno, no seu livro. Então, o plano em que a espira está é qual? A folha. Então, a folha está lá na horizontal bonitinha. Então, você vai imaginar o campo magnético, o vetor campo magnético, tá? Formando 90 graus, ou seja, ele seria o quê? Na vertical, né? Mais ou menos assim a ideia. As linhas de força em uma espira. Se tem um campo magnético, porque você tem que lembrar isso. Se o fio é percorrido por corrente, surge ali um campo magnético. E o comportamento do campo magnético vai ser de acordo com o formato desse fio. Primeiro nós vimos em um fio retilíneo, agora nós estamos vendo em uma espira circular. Como é que fica? Olha que coisa linda e maravilhosa aqui, ó. As linhas, elas vão passar por dentro da espira. E outra coisa que você precisa lembrar, o campo magnético, ele vai gerar os dois polos, porque vai fazer o fio se comportar como um ímã. Daí vai surgir o polo norte e o polo sul. O que nós vimos anteriormente? Que onde sai o vetor é o polo norte. E onde entra o vetor vai ser o nosso polo sul. Por isso, tá? Nós temos esse desenho aqui mostrando. Saindo, então onde está saindo vai ser aqui o norte e aqui eu vou ter o sul. Vamos escrever com uma canetinha que dê para enxergar, tá? Então aqui, ó, norte e sul, justamente pelo sentido, ó. Tá saindo, norte. Tá entrando, sul. Direção e sentido do vetor B. Esse vetor indução magnética, como nós falamos anteriormente, para determinar direção e sentido, nós vamos usar a regra da mão direita. Regra da mão direita, e aí como é que vai ser esse comportamento? Temos essas duas imagens aqui legais para mostrar, ó. Eu tenho aqui a primeira espira e a segunda espira. Aqui nós teríamos a corrente circulando, tá? No sentido horário e aqui circulando no sentido anti-horário. E usando a regra da mão direita. Eu coloquei aqui, tá? Nesse vídeo, a indicação de outros dois vídeos que podem ajudar vocês a entender melhor
aplicação dessa regra da mão direita. Mas é como eu disse, vocês têm que começar a fazer as coisas mais autonomamente. Eu estou explicando lá como é, então você já vai fazendo, não é ficar imaginando, não. Vai fazendo, use sua mão, a sua mão direita e vai fazendo. Aí aqui nós temos, ó, no sentido horário. Ai, que sentido horário? É só lembrar do relógio, gente. Eu sei que hoje vocês usam relógios a maioria usa relógio digital quando usa, tá? Mas aí o sentido horário foi estabelecido esse sentido aqui. Então, o que é que nós temos? Quando você tiver a corrente circulando no sentido horário, olha como é que vai ser o campo magnético. E no sentido anti-horário vai ser dessa maneira. E daí, se eu quisesse identificar quem é norte e sul aqui nesse exemplo? Nesse primeiro exemplo, olha só, lembrando, o vetor, ele está o quê? Ele está dessa forma, então, aqui ele está entrando, vai ser quem? Vai ser o sul. Aqui ele está saindo, vai ser quem? Vai ser o norte. E nesse outro exemplo, olha só, o vetor aqui, ele está saindo norte e aqui entrando é o sul. É só usar a regra da mão direita. E o módulo do vetor B? Como é que eu faço para calcular? Nós temos uma formulazinha legal, bonitinha aqui. A fórmula nos diz o seguinte, que B, quem é B? É o vetor campo magnético. O módulo do vetor campo magnético. Ah, o que é o módulo? É o valor, gente. É o valor. E por que a gente chama de módulo? Por que não chama logo de valor? Porque quando a gente fala de grandeza vetorial, nós temos que nos lembrar que o módulo é sempre o valor numérico sem sinal. Então, é sempre o valor, você não tem que negócio de positivo e negativo. É o valor numérico. E então, é isso que nós temos aqui. É o valor de μ, que é aquela constante, vezes a corrente, dividido por 2 vezes R. Olha o Rzinho que eu falei para vocês aqui, que é o raio da espira. O B é dado em Tesla, tá? Então, quem é B é o vetor campo magnético. O μ é a constante de permeabilidade. Vale quanto? Vocês vão encontrar muito μ0. Por que μ0? Porque μ0 é a constante no vácuo. E na maior parte dos exercícios vem justamente o μ0. Vale 4π vezes 10 a menos 7. Agora, a corrente elétrica, que é dada em ampere, e R é o raio da espira, que é dado em metro. Muita atenção sempre nas unidades das grandezas. Ah, se eu errar a unidade, vai dar errado o valor, gente. Se tiver lá para marcar, aí você vai errar por falta de atenção. Agora, voltando mais uma vez aos polos de uma espira. Quando você estiver olhando a espira de frente, do jeitinho que está aqui, como é que você vai fazer? Vamos usar todos os recursos que nós pudermos para tentar lembrar. Porque isso não vai mudar, tá, gente? É de um jeito só. Então, eu tenho aqui nesse exemplo. Vamos mudar essa canetinha aqui. Se eu tiver esse exemplo, olha como é que está a corrente. A corrente, ela está no sentido... ela está no sentido horário. Olha aqui o sentido horário. Ó. No sentido horário, se eu aplicar a regra da mão direita, lembrem, tá? Ó, regra da mão direita. O dedão, você bota o dedão aqui, acompanhando a corrente, e os outros dedos vão abraçar o fio. Então, se você abraçar o fio, o que vai acontecer com o vetor aqui? Ele vai estar entrando. Vai estar entrando. E se tiver entrando, beleza? Se tiver entrando, nós vamos ter aqui um polo sul. E tem um recursozinho que eles utilizam, que é você desenha aqui as duas correntes e traça uma reta, vai ficar parecendo um S. Então, significa que aqui eu vou ter um polo sul. Como eu disse, isso não vai mudar. Então, você pode usar esse recurso. Use do jeito que você achar melhor. Agora aqui, ó, nesse segundo, olha como é que está agora. A corrente está no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, você bota o dedão acompanhando, tá? Então, ele sobe nessa posição. E quando você abraçar, os dedos, eles vão estar o quê?
Eles vão estar saindo. Se está saindo aqui, então está saindo. Está saindo, eu vou ter o quê? Um polo norte. Polo norte. É essa a regra e, como eu disse, não vai mudar. Aí, voltando, utilizando esse recursozinho que nós usamos no anterior, o que mais pode ser feito? Pode ser feito um N. Então, aqui, ó, você acompanhou os dois sentidos, traçou uma retinha, ficou um N. Aí você usa aquele que você achar mais interessante, ok? Vamos continuando. Campo magnético no interior de um solenoide. O que é um solenoide? Você pega aquele fio, pega um fio maior e você vai enrolar dando várias voltas, tá? E esse solenoide, quando nós estudamos, mais uma vez nós estudamos no centro da espira, nesse caso aqui, porque um solenoide é como se fossem várias espiras, então você estuda no centro do solenoide, ali nós vamos ter um campo magnético uniforme, tá? Então, qualquer ponto do interior desse solenoide, nós vamos ter o mesmo valor de campo magnético. E aí, o que nós podemos falar sobre esse solenoide? Solenoide, olha só o formato dele, como é interessante. Aqui ele está enrolado e está ligado a uma bateriazinha. Quando acontece isso, você ligou a bateria, surgiu corrente, surgiu ali um campo magnético. Surgiu um campo magnético, ele se comporta como um ímã. E aí nós temos o campo magnético, polos norte e sul, e vamos identificar essas grandezas agora, beleza? Olha as linhas de força aqui, como é que ficam no solenoide. Elas ficam traçadas aqui no centro do solenoide, tá? E mais uma vez, se eu quero trabalhar com corrente, se eu quero trabalhar com o campo magnético e eu quero identificar na grandeza módulo, direção e sentido, aí eu vou usar quem para direção e sentido? Regra da mão direita. Olha aqui, é um pouquinho mais complicado, mas também não muda. Se você quiser, você pode aprender já essa circulação aqui. Olha o que nós temos. Imagine o seu dedão seguindo aqui a corrente. Aí você vai abraçar o solenoide. O que vai acontecer com os seus dedos? Eles vão entrar no solenoide nessa ponta aqui. Se vão entrar, nós já vimos. Onde a linha de força entra, nós temos um sul. E onde a linha de força sai, nós temos um norte. Simples assim. Então, direção e sentido, direção do eixo do solenoide, você faz a regra da mão direita, acabei de explicar. E para calcular o módulo, olha que essa formulazinha linda que nós temos aqui. B igual a μ vezes N vezes I sobre L. Quem é quem? μ é a constante, vale 4π vezes 10 a menos 7, eu não repeti porque já tinha anteriormente. I é a corrente que passa pelo solenoide. N é o número de espiras, porque o solenoide não são várias espiras juntas, porque você está enrolando o fio aí, ó, surge uma espira, vem a outra, vem a outra. Então, o número de espiras é dado por N e nós temos quem é L. L é o comprimento do solenoide. Muitas vezes vocês vão encontrar já na questão N por L. Ah, eu tenho uma espira que possui, eu tenho um solenoide que possui 1000 espiras por metro. Ali ele já está dando essas duas informações. Acontece bastante isso, mas é algo que você não deve se preocupar. É só uma questão de leitura e se acostumar a realmente ser atento na resolução das questões. Porque você precisa das grandezas para determinar a outra que está faltando, certo? Então, aqui eu coloquei alguns vídeos indicados que explicam bem essa parte com aprofundamento, tá? Inclusive fazem a demonstração do uso da regra da mão direita para espira e solenoide. Se vocês acharem interessante, vocês podem acessar. Um é no canal Física para Concurso, outro é no canal do professor Boaro. Tá aqui as instruções, vocês podem ir lá acessar. Então, valeu!
E terminamos aqui essa primeira parte. Depois vamos começar assunto novo, mas para o simulado 8 é até aqui que vai cair. Abração, vou tentar fazer aqui pelo menos uns exercícios. Valeu e até a próxima!